Revelados, 7 seres sinistros que amaldiçoaram a roça, avistamentos que vão arrepiar sua alma. A noite caía devagar sobre a pequena cidade de São Pedro do Sul, onde Dona Maria trabalhava incansavelmente para colher o último milho de sua plantação. A lua pálida e cheia iluminava os campos, mas uma brisa fria trouxe consigo um arrepio que nunca deveria ter chegado ali, um sussurro na mata. Ela hesitou. O que foi isso? São só os ventos, repetia para si mesma. Mas as palavras de João, o jovem caipira do vilarejo vizinho, ecoavam em sua mente. O corpo seco está por aí, Dona Maria. Ele se esconde nas sombras. Todos na cidade falavam disso, mas isso não passava de uma lenda, não era? Durante a colheita, outras famílias começaram a desaparecer. As pessoas olhavam umas para as outras com desconfiança, como se com medo tudo isso pudesse ser contagioso. Uma reunião em sua casa, que seria um momento de confraternização, transformou-se rapidamente em um festival de pânico. Aquela noite apagaram-se as luzes e um grito ecoou. O coração de Dona Maria disparou no peito. Não era mais apenas uma lenda. A descrição do corpo seco pareceu trivial diante da dúvida crescente: quem poderia ser o próximo a desaparecer? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito, com um alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Maria começou a se perguntar o que estava acontecendo com os vizinhos. A lenda estava ganhando vida ao seu redor. O velho Sebastião, que sempre fora um pilar da comunidade, agora saía à noite com expressão preocupante. O que estaria fazendo no escuro, tão longe das vozes e risadas da aldeia? Um frio correu pela espinha dela. Cada passo se tornava mais pesado à medida que a noite se tornava mais densa. O corpo seco não era só uma história. E se a verdadeira traição fosse de quem estava mais perto? Enquanto a hora passava e a sombra se tornava mais sólida, Dona Maria sentiu um cheiro estranho e metálico no ar, como se a própria terra estivesse apodrecendo. O ventar parecia levar suspiros de dor, e folhas se moveram com uma sinfonia triste e inquietante. O coração dela estava em chamas, descontrolado. O que está acontecendo aqui? Pensou, com os nervos à flor da pele. Com o último grito cortante ressonando na noite, Dona Maria olhou pela janela. Algo estava ali, próximo à sua casa, um movimento no escuro que não deveria existir. Uma sensação de que o verdadeiro horror não era a lenda em si, mas os segredos guardados entre os que ela amava. Ela precisava saber quem era amigo e quem poderia se tornar um inimigo na escuridão. O terror verdadeiro poderia estar mais perto do que imagine. Dona Maria sentou-se rapidamente, desviando o olhar da janela, com o coração aos pulos dentro do peito. O que quer que estivesse lá fora parecia se mover com a escuridão, como se a própria noite tivesse vida. Ela respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos, mas tudo ao seu redor parecia saturado de uma tensão opressiva. O único som que preenchia o ar era o farfalhar das folhas, que ecoava como um lamento profundo. O pânico a fez levantar de uma vez, correndo em direção à porta da frente, desejando tanto abrir quanto permanecer dentro em segurança. E se fosse Sebastião? O que teria acontecido com ele? Ela encostou a mão na maçaneta, parando por um segundo, perguntando-se se estava disposta a fazer isso. Um aperto na garganta a fez hesitar. O que mais poderia perder? De repente, o grito ecoou novamente, mais perto desta vez. Era um grito humano, desesperado, que reverberou na escuridão como um eco fantasmagórico. Ouvindo aquilo, Dona Maria não tinha mais tempo para dúvidas. Ela precisava ajudar. Aninhou-se na luz fraca de uma vela que ainda queimava na mesa e abriu a porta lentamente, a luz tremulante criando sombras dançantes ao seu redor. A brisa cortante a encontrou ao abrir a porta, e ela olhou para o lado, tentando discernir o que estava na escuridão. Sebastião? Sua voz falhou enquanto ela chamava. Não houve resposta. A única resposta era o silêncio profundo da noite. Então, algo chamou a atenção dela. Um movimento rápido, um sussurro, um vulto. Assim que seus olhos se adaptaram à escuridão, ela viu uma figura, alto, quase esquelético, pairando entre as sombras. Um arrepio percorreu sua espinha. Era ele, o corpo seco. As lembranças da lenda começaram a ferver na mente dela. Jean, seu avô, sempre dizia que quem olhasse para o corpo seco jamais teria paz novamente. Dona Maria tentava recuar, mas suas pernas estavam como presas em uma armadilha invisível.
A figura se moveu lentamente, mas com intenção, uma mão esticada em sua direção. O rosto era uma máscara de desespero e fome. Não era como as histórias diziam, a pele murcha e estranha, mas havia humanidade nos olhos. Ajude! A figura murmurou, a voz se transformando em um eco agonizante. Ela hesitou. Poderia isso ser um truque? O que se escondia por trás daquele pedido? O medo a paralisava, mas a compaixão a puxava para frente. Um dilema moral brotou com força. Se ela ajudasse, corria o risco de se tornar a próxima vítima da lenda. E se ele não fosse o que parecia? No clímax da indecisão, o vulto deu um passo à frente, assustando-a ainda mais. O tempo está acabando, você precisa saber. E então, em um movimento rápido, ele se virou, desaparecendo nas sombras. Com o coração pulsando. Dona Maria sentiu uma urgência em invadir seu ser. O que ele queria que ela soubesse? A lenda era apenas a ponta de um iceberg muito mais profundo e maligno? A lua iluminou um objeto caindo ao chão perto da porta. Era um amuleto, o velho talismã que pertencia ao seu falecido pai. Ela se agachou para pegar, mas seu olhar foi atraído por um ruído, agora vindo de dentro de casa. Ele estava lá, algo se movia na sala. O que ela realmente sabia sobre seus vizinhos e a própria família? Agora estava a ponto de descobrir. Dona Maria respirou fundo mais uma vez e se preparou para o que viria a seguir. O verdadeiro terror estava prestes a se revelar, e a fronteira entre amigo e inimigo tornava-se cada vez mais tênue. O que estava se escondendo sob a superfície da vida tranquila em São Pedro do Sul? Quando Dona Maria ouviu o ruído se intensificando na sala, um frio gelado subiu pela sua coluna. Era como se algo estivesse se contorcendo, lutando para sair de onde estivesse preso. O amuleto na sua mão parecia pulsar. Cada batida do seu coração ecoava em sintonia com o objeto antigo que trouxe tantas memórias. O que seu pai sabia sobre isso? O que realmente significava? Com passinhos lentos e hesitantes, Dona Maria avançou em direção à sala, seu corpo tremendo de medo, mas a curiosidade se tornava impossível de ignorar. A luz da vela iluminava apenas uma fração do ambiente, e as sombras emaranhavam-se, formando figuras que dançavam com a brisa. O cheiro de mofo e decrepitude invadia suas narinas, e ela cobriu a boca com a mão para não vomitar. Sebastião! Ela murmurou, tentando chamar o marido, mas a voz falhou. O eco respondeu por ela, fazendo o silêncio da casa parecer ainda mais opressivo. O movimento continuou. Agora mais perto, como se algo estivesse a poucos passos de distância. Apertando o amuleto, Dona Maria forçou seu corpo a entrar na sala. Ela mal viu o que estava acontecendo antes que o solavanco a atingisse. Um vulto caiu do teto, se arrastando pela parede como se tivesse se desprendido de suas amarras. Era uma forma humana, mas distorcida, com a carne pálida e os olhos vazios. Dona Maria ficou paralisada, uma onda de nojo e terror misturada com uma amargura que a fazia querer chorar. Ajude-me! A criatura sussurrou de uma forma que congelou o sangue em suas veias. A voz era semelhante à do vulto que se afastou no escuro desespero encarnado. Quem é você? Dona Maria conseguiu perguntar, embora a voz saísse como um sopro. Ele me possui. O tempo de vocês está acabando. O vulto começou a balançar, as mãos estendendo-se na direção dela como se implorasse por libertação. E então, na escuridão, Dona Maria viu. Em um canto, um amontoado de sombras se aglomerava, como um espectro cobrindo todo o espaço. Olhos brilhantes e garras afiadas espiavam por entre as trevas, sussurrando promessas de antipatias. A realidade era uma rede de mentiras. Personagens conhecidos poderiam ser inimigos. Os vizinhos? Os amigos? Todos poderiam ser parte da mesma maldição. Retrocedendo na mente, ela se lembrou das histórias que sussurravam na vizinhança. Crianças desaparecidas, mortes misteriosas. A cada nova lembrança, um gume cortava mais fundo. E se ela, Dona Maria, estivesse no centro daquilo tudo? Liberte-me e eu vou te mostrar a verdade. O corpo seco, ele busca algo que pertence à sua família. A criatura insistiu, os olhos se tornando desesperados. Mas a luz da vela piscou, projetando sombras mais longas e mais escuras. Uma figura se formou atrás dela. Dona Maria, alguém disse com uma voz que soava familiar, mas que fez seu sangue ferver. Ela não precisava se virar para saber quem era. A essência de um amor perdido havia voltado para cobrir a escuridão. As emoções a arrasaram. Uma decisão dolorosa se formou em sua mente. Ela precisava saber o que realmente estava acontecendo, todo o horror que a cercava. Por que esse jogo se desfazia diante dela? A mentira ou a verdade, o amor ou o terror? O que estava em jogo? Liberdade vem com um preço. A criatura avisou, as garras se estendendo. E Dona Maria, com a possibilidade de perder o que mais amava ou salvar a própria alma, respirou fundo.
O tempo estava se esvaindo e com isso, um barulho estrondoso ecoou pela casa e a luz da vela se apagou, mergulhando tudo em um breu opressivo. O que ela estava prestes a descobrir poderia ficar além de qualquer possibilidade de entendimento. Será que Dona Maria já tinha perdido o controle? O que seria dela agora, presa nas garras desse terror? As sombras pareciam rir, enquanto novos dilemas se alastravam em sua mente. Havia vozes sussurrando pelo caminho, e a linha entre a liberdade e a condenação estava prestes a se romper. A escuridão parecia ter vida própria. As sombras dançavam em um balé macabro enquanto Dona Maria tentava entender onde estava e o que acontecia ao seu redor. O amuleto pulsou irregularmente em sua mão, cada batida um lembrete agonizante de que o tempo estava se esgotando. O frio se intensificou, e o cheiro de mofo se tornou insuportável, como se a própria casa estivesse tentando sufocá-la. Sem a luz da vela, a sala se tornará um verdadeiro labirinto de desespero. O coração dela disparava, o pânico se infiltrando a cada segundo que passava. Um murmúrio inconfundível ecoou entre as paredes fundas da casa, um eco de vozes entrelaçadas que pareciam se rir de seu terror. Dona Maria, o sussurro contido do vulto parecia mais forte e mais próximo. Ela podia sentir o ar pesado com uma expectativa doentia, como se as entidades presentes estivessem ansiosas por sua reação. Quem é você? A voz dela saiu tremida, quase um grito sufocado. Eu sou o que restou. A criatura começou a se aproximar, a carne esquelética reluzindo em um brilho etéreo à medida que as sombras dançavam ao redor dela. O corpo seco se alimenta de lamentos, de lágrimas da sua família. Você não pode ignorar. Ele está aqui e ele quer você. Um calafrio percorreu a espinha de Dona Maria enquanto a recordação de seu pai ecoava, histórias de uma presença maléfica que se alimentava do medo. O que ela achava que eram apenas fábulas se tornaram um pesadelo palpável. Sebastião, onde você está? Ela gritou na esperança de que o marido ouvisse seu desespero, mas a resposta veio apenas em forma de silêncio opressor. As paredes pareciam se aproximar, a casa estava vivo conosco, motionando-se com um ritmo funerário. Então, as vozes sussurrantes aumentaram, uma cacofonia que misturava pedidos de socorro com risos macabros. Liberte-o! Liberte-o! Elas gritavam, enquanto os olhos brilhantes nas sombras pareciam bailar de um lado para outro. Liberdade, liberdade! A criatura repetia, sua forma indecifrável balançando como um galho seco ao vento. Você se atreve a querer saber a verdade? Você pode, mas terá que sacrificar algo precioso. Dona Maria hesitou, suando frio. A ideia de perder ainda mais a aterrorizava. Me diga o que é. Ela implorou, as palavras saindo em um misto de raiva e necessidade. Com um movimento súbito, as sombras se agitaram, e a criatura avançou. Ele está dentro de você, minha querida. O corpo seco habita a sua memória, os seus medos, a sua família. Ele não está longe. Você precisa decidir se vai usar a luz do conhecimento ou se deixará a escuridão te consumir. A voz da criatura tornou-se um sussurro hipnótico. A tensão no ar aumentou quando a figura familiar atrás dela proferiu uma frase que a congelou. Você sabe a verdade, Maria. Ele já tomou o que é seu. Com isso, Dona Maria virou-se abruptamente, encarando os olhos esbugalhados de seu amado Sebastião, que estavam agora envoltos em sombras. O rosto dele estava distorcido em uma expressão que ela nunca tinha visto antes, uma mistura de dor e sofrimento. Você não pode me salvar, Maria. Você precisa confrontar o que ficou nas sombras. Ele se afastou lentamente, como se puxado para a escuridão novamente. Um grito irrompeu de seus lábios, mas não era um mero lamento. Era um apelo reprimido que rasgou os ecos daquela casa maldita. O amuleto em suas mãos pulsava freneticamente, e a verdade começava a emergir de entre as sombras. Ela se lembrou das histórias do passado, do que seu pai dizia sobre sacrifícios, e como tudo se ligava ao corpo seco. Estava na hora. As portas do desconhecido se abriam e a escolha fatal a aguardava. Dona Maria fez uma respiração profunda, sentindo a pressão de cada olhar ao seu redor, a tortura emocional de perder ainda mais. O que eu devo sacrificar? O que eu preciso fazer? E naquele momento, ao buscar a resposta nas escuras profundezas da sala, Dona Maria percebeu que o terror que a cercava era apenas um reflexo do que havia estado escondido dentro dela o tempo todo. O preço da verdade seria maior do que ela imaginava. O eco da resposta pairou no ar, à espera de ser revelado. O que mais poderia vir à tona daquela escuridão? O amuleto pulsava cada vez mais rápido, como se estivesse conectado a algum batimento frenético em sua própria alma. Dona Maria sentiu uma onda de força e, ao mesmo tempo, um medo avassalador. A figura do marido, embora mais distante, parecia implorar por socorro, e essa visão fazia seu coração doer. Você precisa saber,
Maria, a voz do corpo seco ecoou em sua mente, um sussurro que reverberava com a história de sua própria vida. Ele não é o único que você perdeu. O que você deixou para trás também clama por liberdade. Com um sobressalto, Dona Maria lembrou-se de anos atrás, quando sua família inteira se reunia. Risadas e histórias nas noites frias, os rostos sorridentes de seus filhos, as vozes alegres de tantos que se foram, consumidos pelo mesmo terror que agora a cercava. O peso de cada perda a oprimia. Sem pensar, ela gritou: quem deve ser sacrificado? Suas palavras ecoaram pela sala e as sombras pareciam hesitar, filtrando a luz da vela restante, permitindo que um brilho espectral emergisse da escuridão. A criatura respondeu, sua voz agora entrecortada por uma risa gutural: a escolha é simples, mas pesada. O amor é o que mais pesa. Diga-me, Maria, quem você ama mais, o que está vivo ou o que está perdido? Um calafrio a percorreu, e o amuleto brilhou intensamente, quase ofuscante. O corpo de Sebastião parecia vibrar à sua volta, como se uma barreira invisível o separasse dela. O amor dele era palpável, mas a memória de seus filhos ecoava como uma melodia trágica, suave e cruel ao mesmo tempo. Dona Maria queria gritar, mas a voz no fundo de sua mente se silenciou ao ouvir a resposta que desprezava. O que ela sacrificaria para salvar o que restava? Cada escolha estava manchada por uma dor inexplicável. As vozes se intensificaram, clamando por libertação e ao mesmo tempo a pressionando. Liberte-nos! Elas gritavam. Liberte-nos da dor! Ela estava entre o amor incondicional e a dor eterna. O ar ao redor dela parecia apertar, cada respiração se tornando mais difícil. O corpo seco ria, a sensação de esperança se desvanecia e Dona Maria percebeu que estava presa em um ciclo sem fim. Os mortos clamam, mas os vivos também, sussurrou a entidade, como se estivesse brincando com suas emoções. Dona Maria se lançou para a frente, disposta a enfrentar a verdade. Eu sacrificarei minha dor. A dor que trago desde que os perdi. Eu não quero mais me apegar a isso. Ao dizer essas palavras, um grito ecoou pela casa. A luz começou a explodir e as sombras se agitaram ao seu redor. Dona Maria se sentiu puxada, como se algo estivesse se rompendo dentro dela. O espaço ao seu redor se distorcia, a realidade deixar de fazer sentido. Os olhos de Sebastião se tornaram menos confusos, mais profundos. Maria, ele sussurrou outra vez, não é assim que funciona, mas ela já havia decidido. E fazer isso também significava libertar o que ainda estava preso nas sombras. Sua mente girou e na fração de um segundo, a imagem de seus filhos tristes e perdidos, flamejou diante dela. O que aconteceria se ela os libertasse? O peso do amor, o grito da perda, tudo isso colidindo em sua alma. Nesse instante, Maria se deu conta de que a força da escolha não estava apenas em libertar, mas em confrontar. O que ela enfrentaria, ao doar a dor? O que o corpo seco realmente queria dela? Com a mente girando e as sombras se tornando uma tempestade ao seu redor, ela olhou nos olhos de Sebastião pela última vez. Algo mudará neles, algo que significava esperança e medo ao mesmo tempo. O momento final chegou, sussurrou a criatura. Dona Maria tremia, a escuridão respondendo ao seu chamado. Ela sentiu o chão se desfazer sob seus pés enquanto a tempestade de luz e sombra colidia em um clímax inexplicável. E naquele breve momento, uma pergunta surgiu na tempestade. Quais segredos sombrios e terríveis ela realmente desvelaria na próxima escolha? A resposta se aproximava, e ela sabia que o que estava prestes a enfrentar mudaria tudo. Você está pronta para saber, Maria? A tempestade de luz e sombra girava furiosamente ao redor de Dona Maria, como se o próprio tempo estivesse se dobrando. Ela sentiu cada pulsar em seu ser, cada grito das almas aprisionadas, ressoando como um lamento e um desejo. O ar ficou pesado, quase denso, enquanto ela encarava o corpo seco, sua figura se contorcendo nas sombras. Pronta para saber? A criatura riu, um som que cortava a pele como o gélido aço. A energia ao seu redor parecia girar, formigando sobre sua pele. Dona Maria hesitou, mas logo a determinação se apoderou dela. Ela não podia recuar. A escolha estava diante dela, e mesmo com medo entorpecendo suas articulações, ela abriu a boca. Estou pronta. Suas palavras falharam ao escapar, cheias de incerteza, mas também de coragem. Em resposta, o corpo seco estendeu seus longos dedos, apontando para o amuleto que pendia em seu pescoço. Então, olhe além da dor, Maria. O passado não é o único que busca libertação. Cada alma que se perdeu na roça também anseia por você. Há aquele que chora na escuridão e há aquele que compõe um lamento na brisa da noite. As sombras ao redor começaram a se transformar. Projetaram imagens de vidas que Dona Maria pensara que estavam esquecidas.
Ela viu seus filhos, pequenas sombras dançando, rindo, mas suas risadas logo se transformaram em choros, em desespero. Não podemos ficar assim para sempre, mãe. Uma das vozes clamou, atravessando o ar frio. A visão se intensificou e então ela sentiu o espaço se contrair. Viu almas vagando, perdidas entre o que era e o que poderia ter sido. Almas que uma vez foram seus vizinhos, amigos, até mesmo estranhos que cruzaram seu caminho. Cada rosto refletia o mesmo desespero, uma petição silenciosa para a libertação. Escolha, Maria. Cada lágrima é um grito, cada dor é um preço a ser pago. Insistiu o corpo seco, a voz agora reverberando como um trovão nas paredes da casa. Maria olhou para si mesma, absorvendo o peso das perdas, de cada sorriso que não mais existia. Era como se as almas ao seu redor dançassem em uma cena de horror e beleza, implorando por sua compaixão. Eu não sei se posso. As lágrimas escorriam de seus olhos, molhando o chão empoeirado enquanto sua mente lutava entre o amor e o remorso. A cada respiração, o amuleto pulsava mais intensamente, quase gritando por atenção. Você pode e deve. Sacrifique o que precisa ser sacrificado. Aquelas palavras ecoaram como um sino em sua mente, fazendo-a lembrar que viver e perder era parte de cada escolha. Ela avançou, os passos pesados, até a luz do amuleto iluminar seu rosto. Se eu sacrificar minha dor, o que isso vai fazer com quem eu ainda amo? O corpo seco sorriu, um sorriso triste e maligno ao mesmo tempo. A dor nunca foi sua a carregar, Maria. É um fardo que você abraçou, mas as correntes se quebram com a aceitação. O que você está disposta a soltar? A respiração dela se acelerou enquanto um frio gélido percorria sua espinha. Ela tinha que decidir, e a cada batida de seu coração, a tempestade ao redor a pressionava mais. E então, uma nova imagem surgiu em sua mente: o semblante de Sebastião, distorcido pela dor, mas agora começando a brilhar, como se respondendo à sua determinação. Mas o que ela tinha certeza de que sabia se transformou em dúvida cruel. Havia uma escolha ainda mais sombria, e pela primeira vez, Dona Maria percebeu que a libertação não residia apenas na dor. O verdadeiro horror poderia estar nos segredos que nunca foram revelados, na verdade que ela recusou olhar. O que mais o corpo seco poderia exigir? No impulso, ela gritou: eu não sei o que fazer. O que você quer de mim? E como resposta, a tempestade aumentou, as vozes gritando com mais força, cada clamor um eco de um mistério muito mais profundo. Novas verdades começaram a emergir. Prepare-se, Maria. O que foi enterrado tem o poder de se erguer. As sombras a cercaram. E ela soube que a partir desse momento, cada segundo seria uma luta pela verdade e pela liberdade. E a pergunta ficou marcada em sua mente: se libertar os mortos a salvaria, qual o preço que ela estaria disposta a pagar? A tempestade rugiu como um monstro faminto, e as sombras começaram a se agitar ao redor de Dona Maria, pulsando com uma vida própria. Ela estava imersa em um domínio onde as regras da terra não se aplicavam. O corpo seco se inclinou, sua presença envolta em mistério e poder. Prepare-se, porque a verdade não é a única a vir à tona. As palavras dele cortaram o ar pesado, e antes que pudesse digerir o significado, as sombras se tornaram imagens, visões do passado que não podiam ser ignoradas. A primeira delas foi o rosto de Ana, sua filha mais velha, que se destacou em meio à escuridão. O olhar de Ana era uma combinação de tristeza e compreensão, um eco do amor que ainda abrigava. Mãe, Ana falou, a voz ressoando como um sussurro na brisa cortante. Por que você não me protegeu? Você sabia do que estava por vir, sabia que a luz poderia se apagar para sempre. A acusação era uma espada afiada, atravessando o coração de Dona Maria enquanto ela contorcia a expressão em desespero. Naquele momento, a culpa feriu como uma facada, e lágrimas escorriam de seus olhos, embora ela tentasse escondê-las. Eu fiz o que pude, Ana. Eu não sabia. Mas a resposta não veio. O que mais poderia dizer a uma voz perdida? O corpo seco colidiu com sua consciência. Cada um tem suas correntes, Maria. A sua é o temor. O que você teme verdadeiramente? Liberar os que se foram ou encarar aqueles que ainda permanecem? Aquelas palavras reverberaram, fazendo sua mente girar. A luz do amuleto pulsava, enviando ondas de poder que chocavam com seus sentimentos, criando uma tempestade interna. Seria a coragem em direção à verdade a única saída? Então, as visões mudaram novamente, e antes que pudesse se preparar, viu o rosto de Sebastião. Ele estava ali, pálido e angustiado, os olhos suplicantes. Maria, por favor, não deixe que eu me torne uma sombra. Sua escolha me atinge. O coração dela se apertou. Cada imagem que passava revelava segredos que ela temia, coisas que as sombras haviam guardado. Como posso me libertar se não sei como? A voz dela tremia, mas havia uma centelha de determinação. Diga-me o que fazer.
É só olhar, a verdade está em você. O corpo seco apontou para o amuleto. Cada alma clamando por um lugar na luz exige um preço, mas a decisão sempre será sua. Dona Maria respirou fundo. Não era apenas a dor que precisava deixar ir, mas também todos os segredos que guardou. O que mais a impedia de viver plenamente era a sombra da culpa que projeta sua escuridão sobre aqueles que ama. E ao mesmo tempo, uma onda de medo subiu dentro dela. E se a verdade fosse um horror inaceitável? Se seus erros se tornassem suas correntes? As vozes se intensificaram, clamando a uma sinfonia de desesperos e memórias perdidas. A tempestade girava em torno dela, mas a fúria de sua determinação se tornou um escudo. Dona Maria fez contato visual com cada uma das almas. E em um momento toda a mágoa a envolveu. Então é isso, murmurou, a voz embargada, mas firme. Eu quero libertá-los. Eu quero fazer o que for preciso. No instante em que as palavras saíram, o amuleto começou a brilhar intensamente, ofuscando tudo ao seu redor. Ela não sabia que poder despertou, mas a luz era quente e intensa, e seus medos começaram a se dissolver. Mas antes que pudesse compreender a força que havia acionado, uma sombra negra irrompeu nas profundezas do brilho, uma forma grotesca, uma face familiar misturada a rostos de dor e arrependimento. As vozes do passado se uniram em um grito ensurdecedor. Você não pode escapar. A verdade do que você é deve ser revelada. Aquelas palavras cortaram a euforia de liberdade como uma lâmina, jogando Dona Maria de volta à angústia. E quando ela pensou que poderia prevalecer, as sombras se tornaram uma massa voraz, puxando-a de volta para a escuridão. Prepare-se, Dona Maria. O que foi enterrado está prestes a se erguer, e você terá que decidir se está disposta a enfrentar seu pior pesadelo, a verdade sobre você mesma. Sentindo o pânico tomar conta, ela gritou em desespero, mas o eco de sua própria voz foi o único que respondeu. Poderia a verdade, por mais dolorosa que fosse, ser o preço da libertação? E se, ao libertar os outros, ela fosse a primeira a se perder? As sombras se aglomeravam, tornando-se uma tempestade de rostos e vozes entrelaçadas. Dona Maria sentia suas correntes se apertarem, como se a pressão da culpa a sufocasse. A luz do amuleto piscava como uma estrela distante, lhe oferecendo uma esperança tênue, mas ameaçada pela escuridão voraz que a cercava. Uma presença sinistra se manifestava, e Dona Maria soube que precisava agir. Quem são vocês? Gritou sua voz ecoando distante, quase uma súplica perdida na tormenta. Sou eu, Maria. As vozes murmuravam em uníssono, misturando-se ao som da tempestade, que agora parecia um lamento coletivo. E estamos aqui por sua causa. Uma imagem se destacou no turbilhão. O rosto de seu pai, coberto de rugas e dor, exibia uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você nunca me ouviu, mesmo antes de partir. Você sempre teve medo de lutar. Silêncio! Dona Maria gritou, tentando obscurecer a verdade que se aproximava. O pânico crescia, fazendo seu coração disparar. Entre as sombras, os rostos se tornaram mais nítidos, e o olhar suplicante de cada um perfurava sua alma, revelando a história que ela queria esquecer. Você carrega o peso de seus erros, disse uma mulher de cabelos grisalhos, sua voz envolta em um eco que parecia criar fissuras na realidade. Libere-nos para que possa se libertar. O corpo seco observava, seu interesse crescente refletido em seus olhos profundos e vazios. Você sabe o que deve fazer, Maria, ele sussurrou, quase zombando. A verdade está na sua própria escuridão. A consciência da brutalidade de seu passado a fez vacilar. Memórias de decisões erradas, promessas não cumpridas, e a traição do amor que fez questão de esquecer começaram a inundá-la. Eu não posso. A negação a consumia, mas logo se transformou em uma força que a obrigou a encarar os rostos. Cada um deles era uma parte de si, um fragmento da dor que nunca foi resolvida. Libertar a verdade é um ato de coragem, disse um homem que a observava com um olhar severo, uma mistura de desapontamento e compaixão. Você não pode temer o que você é. O perdão é a única saída. Mas Dona Maria hesitou. O que aconteceria se ela falasse? Seria condenada a viver em um ciclo de remorso? E se essa verdade maldita me destruir? E se for tarde demais? As sombras se manifestaram ainda mais, contorcendo-se ao seu redor enquanto as vozes clamavam intensamente. Só você pode decidir, Maria. Você é a chave de nossa liberdade. Uma nova imagem começou a se formar, uma cena que lhe era conhecida. A noite em que Ana desapareceu. O grito que nunca deixou seus lábios. Aquela atmosfera pesada de culpa e desespero se uniam para criar um sentimento avassalador. Você sabia o que estava acontecendo. Mesmo quando não quis ver, ouviu a voz de Ana ecoar como uma assombração. Foi como se um fio invisível a entrelaçasse com os outros.
O amuleto pulsava, ofuscando a escuridão, enquanto Dona Maria sentia uma necessidade ardente de agir. Preciso enfrentar isso, preciso antes que pudesse concluir a ideia. Uma onda de sombras a arrastou, puxando-a para baixo, como se a terra embaixo de seus pés estivesse desmoronando. A tempestade aumentou, e a dor de cada alma reverberava dentro dela. Prepare-se para as consequências, Dona Maria, sussurrou o corpo seco, sua voz etérea misturando-se à tempestade. No fundo, você sabe que deve escolher a sua verdade, ele continuou, um sorriso torto em seu rosto. Gerar luz exige um custo, ao menos, você estará fazendo algo. E ao perceber que não tinha mais como recuar, Dona Maria olhou para onde as almas a observavam, e respirou fundo. O que seria preciso fazer? A sombra de seu passado dançava à sua frente, e sua escolha aguardava com um sorriso malicioso. A verdade, melhor ou pior, estava prestes a romper as correntes que a aprisionavam. E com a coragem misturada ao terror, ela sussurrou, estou pronta. Mal sabia ela que ao abrir a porta da verdade, a tempestade revelaria não apenas a dor, mas algo muito mais sinistro que estava enterrado no fundo de sua alma. A escolha dela não seria apenas sobre as almas perdidas, mas também sobre o que restaria de sua própria essência. As sombras se preparavam para absorver outro espírito, e Dona Maria era o próximo a ser testada. Você estará pronta para o que virá? Era o eco do corpo seco, a promessa de que o verdadeiro terror ainda estava para chegar. Dona Maria sentiu seu corpo ser dilacerado entre a certeza e o pavor. As sombras a puxavam com dedos gelados que pareciam querer despojá-la de sua essência. A tempestade ao seu redor se intensificava ao mesmo tempo que seu coração batia descontrolado. E se não for apenas a verdade que eu libertarei? Pensou, enquanto a imagem da noite fatídica dançava em sua mente, uma sombra persistente que nunca a deixava em paz. Libere-se! As vozes gritavam em um coro desesperado. O homem severo que a observava agora parecia mais próximo, seu olhar penetrante sendo capaz de atravessar o véu da realidade. Enfrente o que você fez, Maria. A resposta está em você. A chuva se tornava uma torrente ao seu redor, cada gota como uma lembrança cortante. Dona Maria viu flashes de Ana, a criança que tinha amado e perdido, o sorriso inocente agora transformado em um choro silencioso que ecoava nas profundezas de sua alma. O peso da culpa a esmagava. Ela queria gritar, mas nada saía de sua boca, apenas um lamento abafado. Você se deixou levar pela sua própria covardia, disse uma mulher ao lado, com cabelos grisalhos e um olhar que denunciava dor. É hora de parar de fugir, hora de assumir o que é seu por direito. As palavras penetraram a bruma do desespero, mas a opção de Dona Maria ainda era nebulosa. A sombra do corpo seco a observava, ansioso, saboreando cada momento de sua angústia. Você tem a chance de mudar, Maria. Sua escolha pode trazer a liberdade que todos desejamos. Um grito ecoou pelo ar, alto e rasgado. Não era apenas o desespero das almas perdidas, era o seu próprio grito. E de repente as sombras começaram a se agitar freneticamente como se capturassem sua agonia, alimentando-se da sua hesitação. Talvez você não mereça a liberdade, o corpo seco murmurou, seu tom suave transformando-se em um sussurro cortante. Talvez, após tudo, o que você realmente deseja é se afundar em suas trevas. A tempestade ao seu redor rugia agora como uma fera sedenta por sangue, cada relâmpago cortando o céu poluído e revelando visões grotescas às almas ainda presas, os rostos distorcidos pela tristeza e raiva. Dona Maria fechou os olhos, tentando bloquear tudo, mas as imagens de seu passado a invadiam. As escolhas, as promessas quebradas, o último olhar de Ana, quando tudo acabou. Dona Maria, a mulher de cabelos grisalhos, voltou a implorar, não deixe que eles controlem sua mente. Se você não lutar, o que restará de você? Ela respirou fundo, a pressão em seu peito se intensificando. O que resta se eu não agir? O que restará se eu falhar em liberar vocês e a mim mesma? As sombras vibravam, como ecos de respostas não pronunciadas. A luz do amuleto começou a pulsar mais intensamente, inundando a escuridão com um brilho estonteante. Uma luz de esperança ou uma armadilha? Perto do que fosse, uma nova imagem surgiu. Uma porta, antiga e marcada, reforçada por correntes enferrujadas. Sabia que era a passagem para a verdade que temia. As consequências virão, Maria. Sussurrou o corpo seco, um prazer maligno em sua voz. Só você pode decidir o que fazer. Que preço você está disposta a pagar para alcançar a luz? O coração de Dona Maria batia como um tambor ensandecido. Ela precisava escolher entre a verdade e a contínua escuridão. Um frio cortante lhe penetrou a alma, e a decisão estava nas suas mãos. Mas seria a escolha dela a que realmente traria justiça, ou condenação?
Sem mais tempo a perder, ela ergueu a mão em direção à porta, sentindo a textura fria do metal e as correntes justas. Uma torrente de gritos subiu, um clamor que mexeu com cada fibra de seu ser, e então, no último momento, ela hesitou: e se a verdade for pior do que imaginar? O medo a paralisou, atormentada pelas consequências de sua escolha. As sombras ao seu redor começaram a se despedaçar, revelando algo ainda mais tenebroso que estava por trás da porta. Algo que planava, ameaçador, à espreita. O que estaria aguardando sua decisão, pronto para infiltrar-se em sua alma? Os gritos tornaram-se um lamento agonizante e no fundo de sua mente a pergunta se tornou clara: Maria, você realmente está pronta para descobrir o que reside nas profundezas da sua vida? O tempo parecia paralisar enquanto suas mãos tremiam. A porta se abria lentamente e com ela, algo muito mais sombrio se revelava. Dona Maria sentiu as correntes de sua mente se romperem à medida que a porta se abria lentamente. O que estava atrás dela não era apenas um esconderijo de segredos, mas um abismo escuro que a convidava a mergulhar de cabeça. As sombras ao seu redor pareciam dançar, celebrando sua hesitação, como se soubessem que a verdade tinha um preço. Os gritos se intensificaram, um coro de almas clamando por libertação. Ela tentou se concentrar, mas as vozes confusas atravessavam suas emoções, levando-a a uma montanha-russa de pânico e determinação. Você não tem escolha, Maria, gritou a mulher de cabelos grisalhos, a expressão dela entre o temor e a esperança. Abra a porta. Confronte o que realmente está escondido. Com um último suspiro profundo, Dona Maria empurrou a porta e atravessou a linha do conhecido. O ar gelado cortou sua pele como lâminas de gelo. Naquele instante sentiu que o próprio tempo a observava, as memórias de perdas e amores flutuando como espectros ao seu redor. O que ela encontrou fez seu coração acelerar e tremer. Era uma sala, mas não uma sala qualquer. Era um refúgio de tudo que havia perdido: fotos de seus filhos, objetos que pertenciam a seu pai, cartas apinhadas, repletas de palavras perdidas. Cada item parecia vibrar, clamando por atenção e um significado. Contudo, no centro da sala havia uma mesa enorme, ladeada por velas acesas, suas chamas dançando freneticamente, como se soubessem que a verdade iria finalmente à tona. No centro da mesa, um espelho coberto por um manto preto atraía seu olhar. Algo na superfície lhe parecia familiar e horrendo ao mesmo tempo. Um grito abafado ecoou em sua mente. O que mais eu precisei enfrentar? Pensou, a pressão crescendo em seu peito. Ela se aproximou cada passo deixando um rastro de passado. A imagem no espelho pôs-se a ondular, refletindo fragmentos de memórias que atormentaram sua vida. A noite de desespero quando Ana desapareceu. Cada lágrima desaguando por noites sem fim à procura de um alívio que nunca chegou. A dor parecia gritar mais alto a cada segundo. Você precisa encarar o que ocorreu, Maria. O corpo seco afirmou, sua forma saindo das sombras, uma mistura de desejo e indignação em seus olhos vazios. Liberte-se. O que você vê é a chave para a sua verdade. Dona Maria olhou para aquele reflexo distorcido. Ela estava ali, mas havia mais figuras de seus filhos, seus rostos tristes, sempre em busca dela. Era um holograma de culpabilidade que a enredava em uma rede de dor. Então, de súbito, a pressão a atingiu. Lembrou-se de cada mentira que contou a si mesma, das vezes que se escondeu atrás de sorrisos, disfarçando a culpa, as palavras não ditas, o perdão que nunca ofereceu. Ouvia as vozes, sentia o peso de cada alma perdida, uma lembrança gritante de que a verdade exigia sacrifício e a coragem de enfrentá-la. E, em um momento despedaçado de clareza, Dona Maria gritou: basta! Eu me recuso a viver com isso. Chegou a hora de me libertar. Ao vivenciar a intensidade do que carregava, ela se viu como nunca antes. Uma mulher destemida, disposta a mudar seu destino. A luz do espelho explodiu em brilhantes fragmentos, preenchendo a sala e fazendo com que as almas ao redor vibrassem de esperança sem precedentes. A escuridão começou a recuar, dando espaço para a luz que emanava de dentro dela. As correntes se romperam, e um novo eco de liberdade soou. O corpo seco riu, mas sua risada agora estava cheia de desespero. Você não pode escapar de mim, Maria. O que foi enterrado não morrerá assim tão fácil. Mas Dona Maria, agora irrompendo com a força da verdade, não se intimidou. Eu não estou mais presa a isso. O que você representa não me controla mais. Com esse grito, a luz da verdade envolveu o corpo seco, distorcendo sua forma enquanto ele se esforçava para resistir. As sombras se dispersaram com uma intensidade avassaladora, e ela sentiu uma onda de libertação varrer seu ser. As almas dos perdidos ao seu redor se elevaram, unindo-se a ela em um último clamor de contenção e euforia. Obrigada, Maria. Obrigada por finalmente ver.
ecoaram ao seu redor. Dona Maria sentiu a dor de cada perda, mas agora era um peso que ela carregava com entendimento e amor. O controle não a dominava mais. O corpo seco, agora enfraquecido, não tinha mais poder sobre sua vida. Ele desapareceu em uma nuvem de sombras, e Dona Maria, finalmente livre, viu a luz da manhã se erguer pela janela. A vida ao seu redor ganhava cor novamente. Ela não poderia mudar o passado, e a dor sempre existiria, mas agora ela tinha o poder de moldar um novo futuro, um futuro onde o amor seria um farol na escuridão, guiando-a e permitindo que as memórias de seus entes queridos a abraçassem em paz. Dona Maria, de coração ainda acelerado, finalmente entendeu que enfrentar a verdade era um ato de coragem e amor, e de mãos dadas com as almas libertadas, ela sorriu, pronta para viver sem as correntes que uma vez aprenderam na escuridão. E agora, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror que vão arrepiar sua alma. Esse é o momento de mostrar seu apoio então. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E, por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão arrepiante. Não espere nem mais um segundo. Cada atitude sua faz toda a diferença e só os verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.